rever alguns queridos, conhecer outros, dizer que um dia estaremos todos juntos, né? No céu. Ali onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, sofrimento, mas alegria constante, louvor constante ao nosso Deus e trabalho. Embora a gente tenha a ideia sempre que o céu é um lugar de descanso, e o é, mas é um lugar de trabalho também. Aquela fantasia, aquela ideia de que a gente fica nas nuvenzinhas, deitadinho, não é assim, não vai ser assim. A Bíblia nos fala que o céu é um lugar de movimento, um lugar de cultivo do amor, do renovo de Deus sobre as nossas vidas, quando então estaremos todos glorificados. Isso vai ser motivo de constante trabalho ao lado do nosso Deus. Então, é uma alegria estar com os irmãos, de rever os meninos e as meninas. Eu estou mais velho, eles também ficaram, né? Não podemos escapar disso. Ver os filhos, as heranças que Deus tem concedido a eles, extraordinário. Isso é extraordinário. Agradeço ao reverendo, ao pastor Miguel Mitre, pelo convite de estarmos aqui e com essa responsabilidade tremenda de conversarmos sobre a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos usar e possamos crescer nele, para ele, de forma que, como disse o pastor Miguel em oração, que hoje nós sejamos melhores do que ontem e que amanhã nós sejamos melhores do que hoje, porque senão tem alguma coisa errada com a nossa vida. A vida cristã é para ser vivida diariamente e de forma intensa, onde estivermos. Alguém fala de áreas de vida, de certa forma podem até existir, mas nós não podemos compartimentar a nossa vida. Por exemplo, eu tenho uma vida aqui na igreja, no domingo, tenho uma vida em casa, na família, outra vida no trabalho, outra vida no lazer. Não é assim que funciona. Nós somos uma criatura só, um único ser, filho de Deus. Portanto, filho de Deus na igreja, em casa, no trabalho, na escola, no lazer. Somos tremendamente responsáveis por nos apresentarmos diante do mundo, como também já foi falado, de uma forma que contagia o mundo. Eu queria compartilhar com os irmãos e irmãs a palavra de Deus. Eu os convido a que abram suas Bíblias ou seus equipamentos eletrônicos. Aqui no avião pode usar, mas o farfalhar das folhas também é agradável, eu gosto de ouvir. No Salmo 42, Salmo 42, esse barulho é muito edificante, é mesmo. Eu sempre falava isso para os meninos e meninas, eles sabem, tem que achar a Bíblia, tem que procurar, porque se o seu equipamento eletrônico não funcionar, você fica perdido. Então é bom usar as duas coisas com eficiência. Salmo 42, nós vamos ler apenas os versos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Oremos ainda uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra aberta e eis o teu servo, Pai, que por si só nada vale, ó Pai. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia também, Senhor, da tua igreja aqui. Fala-nos aos nossos corações nesta manhã, para a tua honra
glória, que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo belíssimo, os irmãos já conhecem, portanto, as coisas que provavelmente eu vou falar não serão novidade. A segunda colocação que eu quero fazer é que nós não vamos estudar o salmo todo, mas de uma forma assim bastante sintética. É importante destacar que, se a gente for ler o salmo, como os irmãos sabem, é uma conversa do salmista consigo mesmo, quer dizer, com sua própria alma, com a sua própria vida e diante de Deus, derramando a sua vida, a sua alma, o seu coração diante de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção, e é sobre isso que eu vou conversar com os irmãos rapidamente, para não cansá-los, me chamou a atenção a seguinte questão. Quando o salmista diz que suspira, a alma dele suspira por Deus, eu fiquei pensando assim: por quem ou pelo que você e eu ansiamos ou suspiramos? O verbo suspirar aqui leva ao entendimento a essa ideia de anseio, de um desejo muito forte, premente, e mesmo, como a gente percebe no salmo, no caso do salmista, angustiante. Por quem ou pelo que a minha alma suspira? O salmista dá a resposta: suspira por Deus, suspira por Deus. Aí me veio uma outra questão. A outra questão é que se o salmista em depressão foi a Deus, e a gente percebe pelo contexto do salmo, os irmãos perceberão isso, lendo ele completamente em suas casas, ele encontrou respostas, teve o acolhimento que ele precisava. Eu fiquei pensando assim: quais as características de alguém que anseia por Deus? Quais as características, as marcas daquele que anseia por Deus? E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. Lógico que eu não vou conseguir abordar todas as características, mas como um bom presbiteriano, vou falar sobre 3 delas, apenas sobre 3 delas. Então, características daqueles que anseiam por Deus. Primeira pergunta é: você anseia por Deus? Eu anseio por Deus? Ora, se a minha resposta é sim, então vem aquela setinha, implica, não é? Leva a gente a ter algumas características que, como cristãos, devem marcar as nossas vidas. E a primeira dessas características que eu queria destacar é que nós temos, aquele que anseia por Deus tem interesses e prioridades nas coisas de Deus. Perceba isso. Se você não anseia por Deus, os seus interesses e prioridades serão outros. E a recíproca é verdadeira. Eu só posso mostrar que eu anseio por Deus quando os meus interesses e prioridades estão nas coisas do Senhor. Então já dá para você fazer um diagnóstico da sua vida. Ninguém precisa levantar a mão, falar, mas eu posso. Os meus interesses e prioridades estão nas coisas de Deus? Eu posso fazer essa pergunta a mim mesmo. Devo fazer essa pergunta a mim mesmo? Se a resposta for sim, então você já tem, eu já tenho uma característica daquela pessoa, daquele crente
de verdade, crente de verdade, que anseia, que aspira, que anela, que deseja ardentemente por Deus, assim como a corça suspira pelas águas. Então, eis uma coisa importante. E para ilustrar, eu gosto de ilustrar sempre com a Bíblia. O texto clássico que eu queria que os irmãos novamente consultassem junto comigo é aquele que se encontra lá em Mateus. Abram, por gentileza, Mateus 6, do verso 31 ao 34, apenas vamos ler juntos. Aliás, eu vou pedir que um irmão ou uma irmã leia, assim vocês descansam da minha voz. Mateus 6, 31 a 34. Quem encontrou poderá ler, por favor? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Então vejam que eu acho que a expressão bastante clara aí é primeiro lugar. E nós temos que dar o primeiro lugar, buscar, pois, em primeiro lugar. O primeiro lugar deve ser para quem? Para Deus, para as coisas de Deus. Não quer dizer com isso absolutamente que eu não vou fazer um planejamento para a minha vida, para os meus sonhos, para os meus objetivos, mas quer dizer sim que esse planejamento, que esses sonhos, que esses objetivos devem ser construídos colocando isso aos pés do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, concretize esse sonho, esse objetivo. Então você vai ter que estudar sim, vai ter que trabalhar sim, com muito suor, às vezes com lágrima, vai ter o seu lazer sim, tudo certo, não tem nada de errado nisso, mas em primeiro lugar devem estar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, e o que mais você pensar, aos pés do Senhor. Isso é fundamental, é uma característica importantíssima daquele que anseia por Deus. Se nós pensarmos que nós temos uma vida de, vamos colocar em média aí, 80 anos, não é? Nós devemos colocar esses 80 anos aos pés do Senhor, para que Ele vá trabalhando, para que as nossas prioridades sejam aquelas que o Senhor elegeu. Como eu disse e repito, nós não vamos ficar de braços cruzados. Senhor, escolhe para mim também a prioridade. Lógico, você tem dons, eu tenho dons, talentos, e através desses dons e talentos a gente percebe as indicações, não é? Que o Senhor nos apresenta. Vamos colocar isso à disposição do Senhor, fazendo sempre a nossa parte, mas lembrando de priorizar em tudo o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, no capítulo 15, verso 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo somente para esta vida, nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, e mulheres também, viu? Nós somos as mais miseráveis pessoas que possam haver, porque Deus tem muito mais para nos dar, como disse o texto. Ora, se os lírios do campo são vestidos pelo Senhor, se os passarinhos são alimentados, eles não trabalham, não fiam, etc., e recebem, por que nós não vamos receber?
Mas nós não podemos esperar somente pelas coisas desta vida. Nós temos coisas muito mais importantes a receber. Não podemos então perder o foco dessas coisas. Quer dizer, se eu estou no trabalho, se eu estou no lazer, se eu estou na escola, se eu estou em casa, o meu foco é o aqui e o agora, sim, é como a gente fala, né? Pé na terra, mas o olho no céu. No céu. Isso vai nos nutrir a esperança, vai nos impulsionar à frente e vai nos fazer, por consequência, dar a prioridade às coisas de Deus. Eu mesmo me surpreendo às vezes, me enrolando com picuinhas, coisas pequenas, me desassossegando. Creio que os irmãos também se percebem às vezes nessas situações. Não deve ser assim. Então a primeira característica, grave, irmãos, prioridade para as coisas de Deus. Aquele que anseia por Deus, dá prioridade às coisas de Deus. Em segundo lugar, aquele que anseia por Deus, pensei, à luz do contexto da palavra de Deus, deseja um crescimento espiritual. Não quer ficar como está. Você não pode, eu não posso, nós não podemos nos acomodar na situação em que estamos. Imagine, por exemplo, hoje temos muitas crianças aqui. Muitas crianças, bebês, aqueles que já começaram a andar, aqueles que já estão correndo rápido. Ora, imagine esse bebê, ali atrás tem um lindo, esse bebezinho tomando leitinho da mamãe, por enquanto emitindo sussurros, como a gente ouviu. Imagine esse bebê, linda menina, Deus abençoe. Imagine, daqui a 10 anos, a irmã sentada ali naquele banco, com ela do mesmo tamanho. Eu botei 10 anos, não podia botar um ano, que já ia dar diferença, né? Alguma coisa estaria o quê? Errada. Passaram 10 anos, a criança não cresceu. Alguma coisa está errada. De modo análogo, de modo similar, é a nossa vida cristã. Se nós não desejarmos crescer, nós vamos ser salvos pela graça, só por graça, e vamos ficar do tamanho do bebezinho. E assim, irmãos, irmãs, sem falar, sem andar, sem correr, sem brincar, sem estudar, porque a gente não cresceu. Vamos ver, ilustrando com a palavra de Deus, aquilo que nos diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Puseram até uma aguinha, né? Para a gente beber. Deixa eu tirar daqui de perto de mim antes que eu faça um strike aqui e derrube a água. Os irmãos acharam? Quem achou, queira ler, por gentileza. Portanto, de toda a maldade dolosa, de hipocrisia, de inveja, e de toda sorte de maledicência, desejar arrependimento como crianças recém-nascidas, no genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Está claro, né, irmãos? Nós temos que desejar isso. Desejar o crescimento. E esse crescimento, irmãos,
Vem pela quantidade de tempo. Vou dar alguns exemplos. Pela quantidade de tempo que eu dedico, por exemplo, para ler e para refletir na palavra de Deus. E para usar a palavra de Deus, para aplicar a palavra de Deus. Por exemplo, você e eu daqui a pouco vamos sair daqui. Daqui a pouco, amanhã, depois, temos uma semana de trabalho, se Deus nos levar antes, ou se não arrebatar a igreja. E aí? Como é que ficam as coisas? Não é? Temos que viver aquilo que estamos aprendendo. Qual é o tempo, por exemplo? Se eu desejo crescer, eu tenho que me alimentar. Não é? Eu tenho que me alimentar. Eis aqui um meio de graça, a ceia do Senhor. Eu tenho aqui a palavra do Senhor. É aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu tenho a oração para conversar com o Senhor, para, como o salmista, derramar diante dele a minha alma, para expor diante do Senhor a minha aflição, os meus sonhos, as minhas angústias. Eu tenho meios extraordinários de crescimento. Por isso que eu falei no início. Se você, se eu, como salmista, se nós ansiamos por Deus, nós temos que desejar o crescimento. Se eu desejo crescer, o que eu tenho que fazer? Buscar os meios que o Senhor colocou à disposição para me alimentar, para crescer, para ficar grande e forte. E é bem verdade, irmãos, que muitas vezes nós não usamos isso. Nós buscamos outros meios. Às vezes, até a gente esquece que tem isso à disposição. Não convém que seja assim. Convém que nós todos, busquemos no Senhor e das mãos do Senhor aquilo que Ele tem reservado para nós, para que nós possamos nos alimentar. Isso é importante a gente deixar claro. E eu queria ler mais um texto com os irmãos, que mostra que nós devemos buscar o crescimento em santificação, ainda aí na primeira carta de Pedro, só que no capítulo 1, versos 15 e 16, primeira carta de Pedro, 15 e 16. Então esse deve ser o nosso alvo. O crescimento espiritual, ele serve, ele nos leva, nos conduz a uma santificação crescente. A santificação é um processo que se inicia com a nossa conversão, os irmãos sabem disso, mas que se prolonga durante toda a nossa vida, até o nosso encontro com o Senhor, quando então nós estaremos plenos, com corpos glorificados, totalmente transformados. Mas enquanto na terra, é dia a dia. É dia a dia. Temos que ter uma vida com propósitos que agradam ao Senhor. Temos que moldar o nosso coração para que dia a dia ele se transforme num coração segundo o coração que Deus quer que nós tenhamos, e não segundo o nosso coração indicar. Enganoso e perverso é o coração do homem, diz a palavra. Quem conhecerá? Nós nem mesmo nos conhecemos. Já perceberam isso? E temos que ser muitas vezes, nesse crescimento, nessa escada de santificação, discípulos radicais. Radicais. 1 Pedro 1, 15 e 16. Alguém queira ler, por favor? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Eu disse amém, porque eu estou concordando, né? Estou concordando. E vejam só, não é se quiser seja santo. É ordem.
é dever nosso, é responsabilidade, e eu digo mais, é privilégio buscarmos a santidade. Não pode ser um fardo, um peso, até porque o Senhor nos conhece. Ele sabe quão falhos nós somos, quão falho eu sou. Eu, por mim mesmo, não vou conseguir. Então, pela graça que me salvou, a mesma graça, eu tenho que me apoderar dela e vou usar os meios que o Senhor colocou à disposição, como nós já comentamos, e vamos o quê? Buscar esse crescimento. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja desses últimos tempos, desses últimos dias, pouco tem falado sobre isso. Não estou dizendo essa igreja, estou sendo genérico, e alguém já disse, nunca seja genérico nas suas considerações. Eu talvez esteja cometendo um erro, mas o real é que é só a gente passar os olhos e a gente vai enxergar. Tudo pode. Ah, mas Paulo falou, tudo é lícito. Mas ele diz que nem tudo convém. Ele diz que tudo que pode, nem tudo edifica. E o Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é? Então há uma responsabilidade, queiramos ou não, lateral nossa, quer dizer, nossa para com os nossos irmãos, nossa para com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador, e nós não temos como fugir dessa responsabilidade. Então essa escada, meus irmãos, esse edifício da santificação construído dia a dia, ele requer de nós práticas que nos levem a crescer. Então a segunda colocação que eu faço, a primeira foi prioridade nas coisas de Deus, a segunda, daquele que anseia por Deus, que é característica? Crescimento espiritual, desejar, é preciso desejar, ardentemente, com vontade. Não estou afim. Não está afim não, meu irmão. Você quer, eu quero. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas nós vamos prosseguir para o alvo. O apóstolo não falou isso? Prossigo para o alvo. Então, há que se desejar isso todos os dias. Para a nossa glória? Não. Sempre para a glória do Senhor. Senhor, eu estou realmente querendo crescer. Me ajuda, Senhor. Por favor, eu preciso do Senhor. Agora faça por onde? Em terceiro e último lugar, irmãos, já caminhando para o final, uma característica importante daquele que anseia, que suspira, que anela por Deus, é tratar o pecado como pecado. Tratar o pecado como pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, pecado não é bichinho de estimação. Você não vai levar o seu pecado ao pet shop para parar o cabelinho dele, não é? Para botar um talquinho, para botar. O pessoal aqui fala botar. Não é? Pecado não é para ser acariciado, acarinhado. Então é preciso que nós tratemos o pecado como pecado. E desde pequenininho eu aprendi, os meninos e as meninas sabem, a gente falava sobre isso. Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer alguma coisa, pensar alguma coisa. Aqui no cogitátil, aqui já está. Embora a Bíblia fale do coração, não é? E no original é dos rins, porque ali está o centro da vida. Mas não é para ser acarinhado, porque a gente sabe, e o salmista fala assim, que um abismo chama outro abismo, e é assim mesmo. Você já percebeu que quando você entra, ou quando eu entro,
é um atrás do outro. E aí você tem que clamar: Deus, meu Deus, misericórdia. Como quem fez? O salmista fez isso. O exemplo clássico, típico, é Davi. Não é verdade? Ele fez isso. Então é preciso tratar o pecado como pecado. Essa é uma terceira importante característica daquele ou daquela que anseia por Deus. Trate o pecado como pecado. Então eu quero ilustrar aqui no texto bíblico e podemos ir lá para 1 João, capítulo 1. Texto que nós conhecemos, que há cânticos sobre isso. 1 João capítulo 1, versos 8 a 10. Algum irmão que achou, queira ler, por favor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está claro, né, irmão Simão? Muito claro. E pecado tem nome. Os irmãos já ouviram essa frase, todos já ouviram, não é? Pecado tem nome. É lógico que, às vezes, numa oração, normalmente uma oração que for feita num ambiente congregacional, você não vai chocar os irmãos e as irmãs especificando o seu pecado, mas lá, no teu quarto, na porta do teu quarto, quando você entra, fecha a porta do teu quarto, vai lá, conversa com o Senhor. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, é no ônibus, pendurado ali, apertado, não é? Igual uma lata de sardinha. Às vezes é no carro dirigindo o trânsito, um congestionamento que nunca acaba. O Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita no povo de Deus, ele acende a luz, ele mostra. Mas há pecados, esse é o pecado manifesto, aquele que você reconhece e sabe. Há pecados, e o salmista fala, que nos são ocultos. A gente nem mesmo sabe. Por exemplo, eu posso saber que eu magoei o meu irmão, ele pode saber que me magoou, mas às vezes não. Às vezes, uma palavra que eu coloquei, um procedimento que eu adotei, ou às vezes um pensamento rápido, sabe aquele raio que passa na sua cabeça assim, e que passa assim, bum, e de repente, aquele seu irmãozinho, aquela sua irmãzinha, você já pensou, e o Senhor Jesus fala que você já pecou. É muito mais duro do que a lei de Moisés. É muito mais duro porque só no seu coração, quer dizer, na sua mente, você já pecou. Então, às vezes, ficam ocultos. A gente pede perdão ao Senhor por eles. Esse pode ser o genérico, eu não sei. Mas o específico, ele tem que ser apontado. Alguém já disse, né? Nós pecamos no atacado e vimos pedir perdão no varejo. Não é? Aquele monte assim, depois, aí fica difícil, né, irmão? É bom não deixar acumular outra coisa. Essa é outra ideia. Não começa a fazer um fardo. Os irmãos leram, eu li na minha infância, depois reli, depois de algum tempo, aquele livro Peregrino. Há um fardo. E ele estava naquela caminhada, depois ele vai encontrar o cristão e aí ele é salvo. Mas aquele fardo de pecados era antes da conversão dele. Agora, depois, não se justifica, depois que o Senhor me alcançou com sua graça, não se justifica eu dia a dia começar a encher o saco. Olha, o ano que vem eu vou lá e esvazio, né, todo aquele meu fardo de pecados, a minha mochila. Não. Percebi, confessa. Se puder ajoelhar, ajoelha. Se não puder, em pé mesmo, é sentado. Isso é vida prática. Eu preciso exercitar isso. A igreja, nós,
Eu estou aí dentro, meu irmão. Nós precisamos de disciplina espiritual. Disciplina espiritual quer dizer exercitar os exercícios de fé cristã que o Senhor colocou para mim. Sistemático. Se der para ler a palavra hoje, eu leio. Se não der, eu não leio. Se der para pedir perdão, eu peço. Se não der, eu não peço. Não é assim, não. Não é assim, não. Deus quer que nós confessemos os nossos pecados. Está no texto. E nenhum de nós é tão bonzinho que não peca. A gente é mentiroso se disser que não peca. Está escrito aqui no texto. Não foi eu que falei. Certo? Somos mentirosos. Então, são as 3 características, irmãos e irmãs, que eu queria destacar. O exemplo mais clássico que nós temos, como eu já falei anteriormente, é o exemplo de Davi. Ele tratou o pecado como pecado. Davi não foi um homem perfeito, nós sabemos. Você não é uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa perfeita. Mas Deus fala em sua palavra que ele era um homem segundo o coração de Deus. E não só na vida de Davi, mas de outros servos do Senhor, uma característica marcante de pessoas segundo o coração de Deus, uma característica marcante é essa: tinham o desejo de servir a Deus e tratavam o pecado como pecado, identificando o pecado. Irmãos, irmãs, abra um parênteses aqui. Não é identificando o pecado do irmão, tá? Porque nós temos essa ideia. Na igreja, então, aqui não deve ter isso. Não é? Pecado, aquele fulano, aquela ciclana, não é verdade? Não, é o seu, identificando o pecado, se arrependendo dele, realmente pequei, e colocando, confessando esse pecado diante do Senhor, que ele não vai se lembrar mais. E eu coloco aqui uma 4ª ideia importante: tendo no coração a disposição de não pecar mais. É por isso que nessa primeira carta de João, um pouquinho à frente, diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Ele não estava dizendo que depois que você se converte, você não vai pecar mais. Mas a ideia implícita: aquele que é nascido de Deus não tem prazer em pecar. O pecado não é mais a marca dominante da sua vida e da minha vida. Sabe aquela chapa? Aquele banner estampado? Aquilo não é mais embrulhado com o pecado, mas é embrulhado pelo sangue, com a graça do Senhor. Essa é a diferença. Então eu dizia, o exemplo clássico é Davi, a gente já comentou. Homem segundo o coração de Deus, apesar de tudo. Eu queria que Deus nos tratasse, me tratasse a mim, a cada um de nós, dessa maneira. Homem, mulher, segundo o coração de Deus. Precisamos para isso de tratar pecado como pecado. Concluindo, irmãos, eu queria dizer que se nós não ansiarmos por Deus, nós nos enfraqueceremos. Se nós não ansiarmos por Deus, nós nos enfraqueceremos. Essa é uma má notícia. Talvez você que esteja aí sentado ou sentado, realmente eu estou fraco. Ótimo. Graças a Deus, Deus usou a sua palavra para falar contigo nessa manhã. Não é? Nós nos enfraqueceremos. Então, eu preciso de fato dar prioridade para Deus. Eu preciso querer crescer espiritualmente. Eu preciso tratar pecado como pecado. Essas são algumas das características daquele que anseia por Deus. O salmista ansiava por Deus.
Se nós não ansiarmos por Deus, nós enfraqueceremos. Alguém que fica deitado muito tempo em uma cama em um hospital, depois, quando levanta, tem que começar tudo de novo. A musculatura ruiu, a pessoa não consegue se amparar sozinha e tem que começar todo o trabalho novamente. Talvez você precise de fazer esse diagnóstico contigo mesmo. E diante de Deus, essa é a hora de transformação. Como o pessoal fala, essa é a hora da virada, da mudança. Reconheça a sua fraqueza e busque do Senhor e os outros meios de graça, todos à disposição do seu povo. Busque nele esse fortalecimento.